Olá, alunos do oitavo ano do Colégio Primeiro Passo. Vamos dar continuidade a mais uma aula de História e a gente vai continuar no capítulo, que é sobre o capítulo que fala do Iluminismo, né? Então, vocês abrem o livro de vocês na página 29, né? O capítulo é o capítulo 2 que a gente está, né? Então, vamos dar continuidade a esse capítulo e a aula de hoje é referente à página 29 e à página 31, onde a página 29 vai falar sobre o liberalismo econômico e a página 31 vai falar sobre o despotismo esclarecido, né? A gente sabe, né, vimos na aula passada, que o iluminismo, né, passa a ser conhecido também como séculos das luzes, o século que teve o iluminismo, o surgimento do iluminismo passa a ser conhecido como séculos da luz, né, das luzes, eles defendiam a ideia da razão, do pensamento da razão, da racionalidade, né? E com isso vai surgindo teorias contra o antigo regime que era o governo, que era governado por monarcas absolutistas e tinha seus apoiadores, né? Que era a nobreza e a igreja católica. Mas agora na sociedade está surgindo novas classes, como a classe da burguesia, que vai querer seu espaço dentro da economia e da política. E as classes novas de trabalhadores também começam a questionar seus direitos, né? E as principais características do iluminismo vai ser essa, né? A reação ao antigo regime, né? Vai ter a disputa de religião com a razão, vai ter a crítica à influência política, né, e cultural da igreja sobre a sociedade. Os iluministas vão lutar pelo fim do privilégio da nobreza. Vai surgir o sentimento de anti-absolutismo, né? Eles não querem esse governo. Até alguns filósofos eles vão defender a ideia dos três poderes. O Estado sendo centralizado, mas tendo os três poderes dividindo esse poder do Estado, que a gente viu na aula passada, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, também é um período, eles vão defender também o fim também da servidão no campo, né? Vão querer acabar com o monopólio comerciais, os monopólios comerciais, o monopólio do comércio. E é exatamente em cima desse monopólio comercial que vai surgir o termo liberalismo econômico. E o que são esses monopólios comerciais? O rei, o monarca, que tem o poder absolutista, era ele que controlava toda a economia. A economia na época que era o mercantilismo, né? Ideias que os iluministas vão ser contra também. E por que eles vão lançar a ideia do liberalismo econômico? Porque os burgueses, por exemplo, quando eles quisessem fazer tivesse alguma ideia dentro da economia, dentro do mercado, eles tinham que pedir permissão ao rei. Porém, a dificuldade era grande, eles não tinham esse espaço dentro da economia, essa liberdade econômica. E as únicas classes que se tinham o privilégio, se privilegiavam dessa política mercantilística controlada pelo rei absolutista, era só a parte da igreja e dos nobres. Então, os iluministas lançam essa ideia do liberalismo, que é o que? Uma liberdade econômica, acabar com a intervenção do Estado sobre a economia e ter uma liberdade econômica, onde as pessoas pudessem comercializar sem ter que estar pedindo permissão a um rei, né, ao Estado. Então eles queriam uma liberdade econômica. Logo, eles eram contra ao sistema mercantilista, né? Então o liberalismo econômico, né, baseava-se também nas ideias de racionalismo, nas ideias dos iluministas. Então, resumindo, o que foi o liberalismo econômico, é da página 29, falava o quê? Eles queriam o quê? Eles queriam que não houvesse uma intervenção do Estado sobre a economia. Eles queriam uma liberdade econômica, porque nessa época os reis
juntamente com os nobres e a igreja, só sabiam criar impostos e explorar seus trabalhadores. E os iluministas veio para querer fazer o quê? Eles queriam ser contra a esse sistema. E um dos meios encontrados, um dos meios que eles encontraram de reagir contra o antigo regime era querer uma liberdade econômica e um fim da intervenção do Estado sobre essa economia. E o termo que passa a ser conhecido é o liberalismo econômico, que foi implantado em algumas nações, como por exemplo na Rússia, né? E agora a gente vai para a página 31, que tem como título aí o despotismo esclarecido. Você pode perguntar, e o que foi esse despotismo esclarecido, né? O despotismo esclarecido foi os reis monarcas, né, absolutistas, que adotaram ideias iluministas para permanecer no poder, né? Como, por exemplo, eles adotaram a ideia de separar a igreja do Estado. Logo, tornaram seus reinos, seu Estado, um Estado laico. Então, a partir do momento que eles aderem a medidas iluministas, né, a partir do momento que eles adotam as medidas iluministas, eles passam a ser chamados pelos iluministas de reis depostas esclarecidos, que tem até aí no livro de vocês, na página 31, o despotismo esclarecido ou depostas esclarecidos, quer dizer o que? Reis que adotaram ideias iluministas. Dentre desses reis, tem 3 que se destacaram, né? Que é o Frederico II, lá da Prússia, a Catarina II, da Rússia, e o Carlos III, da Espanha. Foram os que mais se destacaram dentre os reis do despotismo esclarecido. E esse período é marcado por exemplo, criação de escolas que não religiosas, no caso, escolas que não tinham intervenção como eu posso dizer, da igreja, né? Escolas dessa forma parecida com os estilos atuais, né? Enfim, os despotismo esclarecido foram reis que adotaram medidas iluministas. E o liberalismo econômico, da página 29, é o que? Os iluministas que não queriam mais a intervenção do Estado sobre a economia e queriam uma liberdade econômica. Aqui eu encerro a aula e até a próxima semana.